Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. Glória a Deus. Pegou do celular? Do celular, pegou? Glória a Deus. Prazer em revê-los na casa do Senhor. Vamos para a palavra de hoje. Abra a sua preciosa Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. A gente aqui estudou o capítulo 1 na semana passada, domingo passado. Escolinha, né? Tem escolinha agora. Tem escolinha, né? Pode... É a senhora que dá aula agora? Tia Rosângela, as crianças estão liberadas. Quase que eu esqueci de liberar as crianças. Glória a Deus. Crianças liberadas. Domingo passado, nós estudamos aqui o primeiro capítulo do livro de Ruth. Nós temos falado já há um mês, já foram acho que 8 pregações, hoje seria a 9ª pregação, algo assim, falando sobre o mistério da igreja, a igreja antes da igreja. Temos visto que a igreja, segundo a Bíblia, e personagens do Antigo Testamento que viveram a graça de Deus no Antigo Testamento e não a lei, e que simbolizam a igreja e a forma que Deus trata conosco também nos dias de hoje. E aí vimos na semana passada sobre Ruth, né? Só que eu fiz um estudo no livro de Ruth, aonde tem muita pregação, e eu só dei o capítulo 1, nós lemos aqui o capítulo 1 inteiro de Ruth, domingo passado, e hoje vamos ler o capítulo 2 inteiro de Ruth, né? E se assim Deus quiser e permitir, né? Aí a gente continua depois no capítulo 3, depois no capítulo 4, e a gente finaliza o livro todo de Ruth. Mas o que nós falamos aqui domingo passado, quando nós lemos o capítulo 1 de Ruth? Eu separei domingo passado 8 pontos do capítulo 1 que foram muito fortes para serem estudados e aprendidos. O que nós vimos aqui? Primeira coisa que nós vimos aqui, só vou relembrar o capítulo 1, a semana passada. Depois eu entro na mensagem de hoje, tá? Nós vimos aqui, primeira coisa, que a história de Ruth, ela acontece dentro do livro de Juízes, aonde cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, o que na sua cabeça achava que fazendo daquele jeito estava agradando a Deus, e vimos que foi um período de caos em Israel. Ninguém serve a Deus da própria imaginação. Eu acho que fazendo assim eu vou ser salvo. Eu acho que fazendo assim Deus vai se agradar. Não. A Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os nossos caminhos são os de Deus. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos, os caminhos do Senhor muito mais altos. A gente tem que servir a Deus fazendo de acordo com o que está na Bíblia e com a direção do Espírito Santo, não com aquilo que está na minha cabeça. Era um caos nessa época. Depois, a segunda coisa que vimos aqui na semana passada foi que é como você lidar debaixo de pressão. Lembra do Elimeleque? Por causa da fome na terra, ele decidiu sair do lugar certo para passar um tempo no lugar errado para depois voltar. Ele sabia que o lugar era errado, mas eu vou passar só um tempo, depois eu volto para Jesus, depois eu volto para Belém de Judá, depois eu volto para o caminho certo, mas vou tentar dar o meu jeito aqui fora em Moabe. E acabou que ele foi para Moabe e lá mesmo ele morre e ele não volta. Aí nós falamos sobre isso, como você lidar debaixo de pressão, debaixo de problemas, de uma opressão, de uma dificuldade, como você enfrenta e reage sobre isso. Depois nós falamos, não saia de Belém de Judá. Você lembra? Belém de Judá significa o que mesmo?
Casa de pão, exatamente. É uma simbologia tanto da igreja, que é a nossa casa de pão, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, como também Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu dos céus, é aqui que nós falamos sobre Jesus. Enfim, então para não abandonar a sua Belém de Judá. Depois nós falamos sobre a quarta coisa, Deus visitou o seu povo em Belém, e não em Moabe. O povo de Deus que foi para Moabe perdeu a visitação de Deus. Deus visita o seu povo, mas somente aqueles que estavam em Belém de Judá. Os que foram para outro lugar perderam a oportunidade de serem abençoados. A quinta coisa que nós falamos foi Orfa, foi muito bom essa parte. Orfa é um dos personagens que só aparece no capítulo 1. É aquela que decidiu ir com Noemi para Belém de Judá, mas no caminho a Noemi mostra toda a dificuldade que seria se ela fosse, e ela decidiu voltar atrás. Aí nós vimos em Mateus 7, Jesus falando que o caminho que leva à perdição, a porta é larga e o caminho é largo. É fácil passar por ele. Mas o caminho que leva à salvação, ele diz, a porta é estreita, o caminho é estreito, não é fácil, e só aquele que se esforça é que passará por ele. A órfã, quando viu que era estreito demais o caminho que ela tinha pela frente, ela decidiu voltar atrás. Ela simboliza pessoas que tentam, até sabe, creem em Deus, creem em Jesus, né? Acreditam que tem que ir para a igreja, mas quando vê que o caminho é estreito, ela não quer passar por aquele caminho, ela não quer abrir mão daquilo que tem que abrir mão, ela não quer se esforçar. Aí é aquela que desiste. Órfã representa aqueles que até talvez começaram, mas desistiram no caminho. Ruth, porém, ela vai permanecer, né? Essa parte aqui foi bem interessante. A sexta coisa que nós falamos aqui também muito forte foi Ruth rompe com o seu passado de Moabe para poder passar pelo caminho estreito. Orfa volta para Moabe, mas a Ruth, ela rompe com Moabe. Ela rompe com o seu passado. Igual Raabe, que nós falamos antes, rompeu com Jericó para ter uma nova vida com o povo de Deus. Ruth também tem que romper com Moabe, com o seu passado, para ter uma nova vida com Deus e com o povo de Deus. Amém, pessoal? Então, uma rompe com Jericó, a outra rompe com Moabe. Moabe seria destruída, as profecias mostram isso, mas ela escapou antes da destruição. A sétima coisa que nós falamos, foi muito boa também, sétima e penúltima, né? Foi sobre a Noemi, aonde ela volta sem marido, sem filhos, ela começa a culpar Deus, Deus Todo-Poderoso está contra mim, a mão dele pesa sobre mim. Ela estava chateada com Deus, a Noemi, pelas perdas que ela teve, pela vida ruim que ela ficou, né? Depois de sair de onde não era para ter saído. Mas ela não sabia que quem estava com ela, que era a Ruth, era a bênção de Deus que ia restaurar toda a vida dela. Algumas perdas já era, mas Deus ia suprir aquelas perdas que ela teve com outras bênçãos que viriam mais tarde. Só que a Noemi, como não estava enxergando o futuro, apenas o presente, parecia que Deus estava contra ela, que ela foi esquecida pelo próprio Deus, que ela foi abandonada, e foi o que ela falou: Deus está contra a minha vida. O próprio Deus está me punindo, me castigando, só que Deus não estava nem punindo, nem castigando ela. A bênção estava do lado dela, mas ela não sabia ainda. E mais tarde ela ia ser agraciada por Deus e a sorte dela seria restaurada. E vimos sobre com a gente a mesma coisa. Às vezes só olhamos para o presente nosso e parece que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo, ou que Deus é contra mim. Mas já existe aquela Ruth preparada por Deus, que num futuro breve vai chegar e a nossa sorte vai ser
restaurada. Amém, pessoal? Então a gente tem que aprender a olhar com os olhos da fé, porque às vezes os olhos do presente momento desanimam. Mas quando olhamos pela fé, a gente permanece encorajado e animado. Amém? E a oitava coisa que nós vimos aqui domingo passado foi que no capítulo 1 mostra 3 personagens que tomam 3 escolhas diferentes e têm 3 destinos diferentes. O Elimeleque, aquele que foge, abandona Belém, Judá e morre em Moabe. A órfã, que é aquela que não aguenta o caminho estreito, escolhe voltar atrás e some na história, e provavelmente a órfã se perdeu na eternidade. E a Ruth, que é aquela que tomou a escolha certa, passa pelo caminho estreito. Lembra que a Ruth falou assim, ó: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde você pousar, ali pousarei eu também, e que somente a morte me separe de você. É tipo um voto de casamento que a Ruth fez com Noemi, até comentei sobre isso, né? E a Ruth entra para a história, foi salva, é uma simbologia da igreja para nós hoje. A Ruth virou bisavó do rei Davi, entrou na linhagem de Jesus Cristo, é uma herói da fé, foi extremamente abençoada. Amém? O destino dela foi outro, mas a escolha dela também foi outra. 3 personagens, 3 escolhas diferentes, 3 destinos diferentes. Amém? Agora, entrando no capítulo de hoje, que é o capítulo 2, eu vou ler com você todo o capítulo 2 hoje. Já relembrei a mensagem passada, muito boa, só para você poder relembrar na mente, para não ficar perdido. E agora vamos ler o capítulo 2. Eu vou ler na televisão, porque eu vou ler o capítulo todo, então eu vou colocar na King James, tá? Como já está lá. Vou ler só o versículo 1, e vou te explicar 2 coisas da lei de Moisés da época. Você não consegue entender o capítulo 2 sem saber essas 2 leis de Moisés, leis que Deus deu para Moisés. Vamos lá, primeiro versículo 1, ó. Noemi, Noemi é o que de Ruth? É Noemi? Sogra, né? A sogra de Ruth, ela tinha um parente por parte do seu marido, do Elimeleque falecido, né? Um homem que era o que, igreja? Rico e influente, poderoso, alguém de relevante. Um homem rico e influente. O que mais? E esse homem, ele pertencia ao clã de Elimeleque, marido da Ruth, da Noemi, perdão, que morreu. O esposo falecido de Noemi. E o nome desse homem, ele era Boaz, né? Quer dizer valente. Então vamos lá. Agora vai aparecer um outro personagem na história de Ruth, que é esse homem chamado Boaz, que era parente de Elimeleque, que foi pai do marido de Ruth que faleceu, tá? Só que até esse momento a Noemi, ela não lembra do Boaz. Ela vai lembrar no final desse capítulo. E a Ruth, ela nem sabe da existência desse homem chamado Boaz. Boaz, como está aqui, era um cara rico, era um cara relevante na sociedade, influente, né? Devia ter um cargo, um destaque lá no meio do povo da época. E quando a gente for ler esse capítulo, vê que esse cara era íntegro, era justo e era um homem de Deus. Boaz era um homem de Deus, só para você poder entender. Agora, 2 coisas que eu tenho que te explicar, senão você não vai entender a história da época da lei. Primeira coisa que eu devo separar 2, para dar agora para você. Na época que Deus deu a lei para Moisés, os preceitos, as ordenanças, os mandamentos e por aí vai, uma das orientações que Deus deu para Moisés, para servir como lei, para governar o povo, a sociedade, uma delas nós chamamos hoje de lei do levirato,
Quem já ouviu falar da lei do levirato na Bíblia? Já ouviu falar sobre essa lei? Ninguém não? Eu não vou ler não, que é grande. Não é nem grande, na verdade é pequena. Mas você pode anotar. Anota aí quem quiser saber, quem quiser ler aonde está a lei do levirato. Está lá em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 até o 10. Mas eu não vou ler não. Porque vou ter que ler e explicar, vai demorar muito. Eu vou ler o capítulo todo de Ruth já. O que fala a lei do levirato? A palavra levirato, ou levir, sem o ato no final, quer dizer cunhado. L-E-V-I-R, quer dizer cunhado. O que é a lei do levirato? Eu tenho um irmão de sangue, ele casou, não teve filhos e ele morreu. O homem é que dá o nome da descendência. Como ele morreu sem filhos, eu que sou irmão dele, eu tenho o direito, e não uma obrigação, mas uma orientação divina para eu casar com ela agora. E o primeiro filho que eu tivesse com a viúva do meu irmão, esse filho não era meu. Eu que tive com ela, mas não era como se fosse meu. Era como se fosse do meu falecido irmão. Aí ele não ia carregar o meu nome. É o meu filho, eu que fiz, mas não ia carregar o meu nome. Ia carregar o nome do meu irmão falecido para poder dar continuidade à linhagem da família, para receber a terra do meu irmão também, a herança, a posse, e também resgatar a viúva para não ficar desamparada. Era uma lei que Deus deu, porque senão o nome do meu irmão ia sumir na história, ele não ia ter linhagem, família, ia sumir na história, a viúva ia ficar desamparada, e aquela terra que Deus deu para aquela tribo de Israel, que meu irmão pertencia, ia ficar sem dono. Então ia ser um caos, né? Com o tempo ia acabar dando um caos. Então Deus deu essa lei, como está em Deuteronômio, para que casasse. Se eu não quisesse casar com a mulher do meu falecido irmão, e tivesse outro irmão, ou um outro parente próximo também, ele poderia ter esse direito se eu recusasse. Mas se eu recusasse, essa mulher, a viúva, ela procurava os anciãos, os líderes daquele clã, para denunciar que eu não estou querendo casar com ela, para ter filho do irmão, não sei o quê, não estou querendo isso, aonde eles iam colocar uma pressão sobre mim, e se ainda assim eu falasse não, eu não quero, ela é uma cultura da época e local. Ela ia tirar um chinelo do meu pé, ia cuspir, e eu ia ter que andar descalço, com um pé descalço. Era como se fosse algo de vergonha, onde eu passasse e eu falar aquele homem lá do pé descalço, como se fosse um sinal de humilhação, porque eu não quis resgatar a memória do meu irmão. Amém? Então é algo cultural e local da época. Boaz, ele não era o parente mais próximo, mas ele era um parente que, se os mais próximos não quisessem resgatar a Ruth, ele poderia. Amém? Por isso que o nome dele já vai aparecer de cara aqui. Mas, repito, até então, a Noemi não lembra dele e a Ruth nem sabe da existência desse cara. Ok? Uma outra lei, essa é a primeira lei, lei do levirato. A segunda lei que também tinha, que eu não vou ler, essa lei é pequena, mas não vou ler, mas que para entender o capítulo tem que saber dessa lei. Quem quiser ler, anota aí. Essa lei está lá em Levítico. Cadê? Não, calma aí. Eu pulei. Essa lei está em Levítico, capítulo 19, versículo 9 e 10. E também repete a mesma lei em Deuteronômio 24, 19. Que lei é essa? É a lei da respiga. Alguém ouviu falar da lei da respiga? Vocês não são muito de lei não, né? Ninguém aqui é juiz, advogado, não gosta de lei não, né? Se eu só gostasse de lei, eu era advogado, era juiz, eu gosto, né? A lei da respiga também está na Bíblia, né? Nesses textos que eu citei. Essa lei, ela está em Levítico 19, versículo 9 e 10, e ela repete a mesma lei em Deuteronômio 24, 19. O que é a lei da respiga? Como eu também não sou do campo, eu imagino mais ou menos, né? Mas eu não sei na prática, eu nunca trabalhei no campo, nem procurei saber.
Como é que é a lei da respiga? Inclusive, essa lei da respiga é muito boa. É uma lei social, socialista, mas ao mesmo tempo capitalista. Ela tanto confronta o capitalismo, para quem está na política, né? Política. Ela também confronta o socialismo. Ela bota um equilíbrio entre o capitalismo e o socialismo. Como é que era a lei? Eu sou o Boaz, dono de uma terra gigantesca, homem rico, tenho um monte de empregado, e os meus empregados estão lá cultivando, colhendo os frutos da terra. Só que nesse meio cai algumas da terra sem eu ter pego, meu trabalhador não tirou do galho, caiu, e outras que eu tentando cultivar passou despercebido, algumas coisas que voam, né? O trigo, algo assim, o vento levou. Os meus empregados não podiam pegar aqueles que já caíram na terra, tinha que deixar lá, era lei, não pode pegar. E aquelas que passou sem eu ver pelos cantos da terra, pelas, né, ou eu não peguei, ou caiu do meu cesto aqui, eu não vi, eu não podia voltar e catar tudo. Eu tinha que deixar para que pobres, viúvas, estrangeiros, pessoas necessitadas pudessem catar tudo e se alimentar da minha terra. Qual é o ponto de vista disso? O rico, eu sou da terra, eu não posso voltar e catar tudo. Ficar mais rico, os outros mais pobres. Ele condena aquele capitalismo extremo, aonde eu vou dominando tudo. Alguém tenta abrir um negócio igual o meu, eu vou lá e faço algo para quebrar aquele negócio, para eu ser o dono de tudo. Ele condena isso. Existem projetos de lei que também condenam, em todos os países, né? Que é justamente para não quebrar quem está tentando começar. É uma lei muito boa, senão eu fico cada vez mais rico, e do meu lado o pobre cada vez mais pobre. Então ele só passava uma única vez. Tudo que ficou, tinha que ficar. E o pobre não ficava em casa dormindo até meio-dia, assistindo novela, Big Brother, e o rico fica dando para ele. Não. O pobre levanta e vai catar. Vai trabalhar com aquilo que o rico deixou. Amém, pessoal? Ou seja, a lei que Deus deu não era para criar dependência, o pobre dependente. Era para dar a oportunidade para o pobre se levantar, trabalhar e também mudar de vida. Diga glória a Deus. Ou seja, essa lei da respiga, ela tanto condena o capitalismo opressor, é tudo meu, não pode, tem que dar oportunidade, tem que dar chance, como também ela condena o preguiçoso. Aquele que não quer fazer nada, mas quer ser sustentado o tempo todo. Amém, pessoal? Quem está entendendo, quem está compreendendo? Então tinha esse equilíbrio. Inclusive, a maioria sabe, né, que eu viajei essa semana, e para quem só me vê domingo, nem parece que eu viajei, né? Tô normal aqui domingo. Mas quem vem quarta e sexta não me viu na quarta e na sexta aqui, né? Aí onde o lugar que eu fui, tinha várias placas que o governo colocou, a prefeitura colocou, sei lá, era algo assim, né? Aonde dizia, não dê esmola, dê oportunidade. Era uma cidade turística, né? E não deixa ali, as pessoas não podem pedir esmola. Se a polícia vê algo assim, ela pega e tira dali. Mas estava escrito, não dê esmola, dê oportunidades. Essa frase eu li, beleza. Aí quando eu me vi na palavra, eu falei, caramba, tá igualzinho a Bíblia falou. Não é para chegar e você leva a esmola para casa do preguiçoso que está dormindo até meio-dia. Anda com o passarinho para lá e para cá e vê novela. É para dar condições dele se levantar e trabalhar. Diga glória a Deus. Então Deus criou um equilíbrio. Essas duas leis vão aparecer nesse capítulo. Você poder entender como que funciona. Aí vamos lá. Versículo 2 agora. Vamos voltar à leitura agora. Versículo 2. Vai dizer assim, ó, certo dia, um dia desses aí, depois que voltaram Noemi e Ruth, a Moabita, ela sugeriu a Noemi. O que ela disse para Noemi?
me permita que eu vá para o campo fazer o quê? Respigar. É a lei da respiga. Respigar. Colher as espigas que caírem de algum segador. Generoso. A Noemi concordou e disse: vai, minha filha. Para por aqui. Só uma pergunta. Foi a Noemi que sugeriu para Ruth ir trabalhar? Ou foi a Ruth que sugeriu a Noemi: deixa eu trabalhar? Foi a Ruth. Não foi a Noemi que falou: Ruth, vai ficar em casa fazendo até quando? Vai ficar aí trancada dentro de casa fazendo nada o dia todo, minha filha? A Noemi não falou nada. A Ruth falou: deixa eu ir lá trabalhar. Minha filha, vai, pode trabalhar. Amém, pessoal? Foi a Ruth que, por vontade própria, se levanta para trabalhar e para mudar de vida. Pergunta para o seu vizinho: quer mudar de vida? Pergunta para ele: quer mudar de vida? Responde assim: levanta e vai trabalhar. A Noemi não falou: você vai ficar até quando aí mexendo nesse celular, no Instagram, no WhatsApp, fazendo fofoca, vendo a vida dos outros? Vai levantar e trabalhar, minha filha. A Noemi não falou isso para Ruth. Amém, pessoal? Tem muito pai que vai querer compartilhar com os filhos esse pedaço. Amém, pessoal? A Ruth falou: deixa eu trabalhar. Vou me levantar, eu vou trabalhar. A Noemi falou: vai, pode trabalhar. Não quer mudar de vida? Quer comer? Você tem que trabalhar para isso. Não tem que ficar votando em quem está te dando de graça. Vai ficar dependente até quando? Tu não tem perna para andar? Não tem braço para trabalhar? Então levanta e trabalha. Amém, pessoal? Ela levantou e falou: vai, 3. Versículo 3. Então Ruth partiu e começou a recolher, começou a trabalhar, a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, fala comigo, sem perceber. Fala assim: graça. Ela não sabe da existência de Boaz, ela não sabe de quem é o dono do campo que ela está trabalhando, mas sem saber, sem perceber, ela entrou na parte da plantação que pertencia a quem? A Boaz. Fala comigo: Ruth, sem saber, estava no lugar certo. Fala assim: graça. A graça de Deus encontra a Ruth não em casa fazendo nada, mas na rua trabalhando, se esforçando, procurando mudar de vida. Quem está entendendo a mensagem? A graça não encontra a Ruth em casa fazendo nada. A graça de Deus vai encontrar a Ruth com ela trabalhando, com ela agindo, ação, marchando, fazendo alguma coisa. Amém, igreja? Quem entendeu? Aí ela, sem perceber, sem saber, ela vai trabalhar no campo do Boaz. Ela nem sabe quem é Boaz, mas vai estar no lugar certo. Boaz, que era da família do Elimeleque. Elimeleque, pai do marido dela, é o que dela? Sogro. Sogro, né? Sogro. Falecido sogro. Vai. Naquele exato momento, olha que coisa. E ela está lá, trabalhando em outro campo. Daqui a pouco ela está indo para outro campo. Daqui a pouco ela está no campo do Boaz. E na hora que ela chega para trabalhar no campo do Boaz, naquele exato momento, quem está chegando? O Boaz. Fala de novo comigo: graça de Deus. Na hora que ela está chegando no campo dele, na mesma hora o Boaz está chegando também para poder encontrar com ela, sem saber da existência dela também. Ele vai ver ela lá trabalhando. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor, e dizendo: que Deus esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Deus te abençoe.
Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? Para por aqui. Então a Ruth, a gente vai ver isso aqui, está desde cedo trabalhando, aí foi para um campo, foi para outro, agora ela chegou sem saber de nada no campo do Boaz. Quando ela está lá no campo do Boaz, já há um tempinho trabalhando, naquele momento, o Boaz chega, aí você percebe que Boaz era um homem de Deus, lembrando que a história é dentro do livro de Juízes, aonde a maioria está desviada, está perdido, fazendo um monte de besteira, mas ele continua sendo um homem de Deus, mesmo com o povo fazendo besteira. Aí ele chega, olha como é que ele trata os empregados: que Deus os abençoe, Deus seja convosco, a paz. Aí eles respondem: que Deus te abençoe. Ou seja, era um trato, né, de cristãos ali, digamos assim. Aí ele percebe que tinha uma jovem, uma mulher jovem, trabalhando no campo dele. Mas ele não conhecia, não sabia quem era ela. Aí ele vai perguntar: quem é aquela mulher ali que está trabalhando? Quem é aquela jovem ali trabalhando? Continuando. Outro princípio que vai aparecer, versículo 6. E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me pediu para que deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo. Desde bem cedo, passou direto. Volta um pedacinho aí. Esse pedaço é importante. Que fossem caindo, vai. Dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde que a igreja? Bem cedo até agora. E só parou um pouco sob o abrigo para poder recompor as forças. Para por aqui. Você consegue pegar, o mesmo que eu peguei quando eu li, o princípio do bom nome, o princípio da boa fama? Se eu não me engano, é Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Eclesiastes 7 vai dizer: a boa reputação é melhor do que um unguento mais precioso. Vai começar, vai falar mais dela ainda. Então ele chega e fala: quem é aquela mulher? Aí os caras falam: não, aquela mulher é a Ruth, a moabita, que veio com Noemi. Olha, ela pediu se ela podia trabalhar aqui no nosso campo, nós permitimos, né? E ela está desde cedo trabalhando sem parar. Ela só deu uma pausa ali na sombrinha da árvore, quando ela estava assim, ó, tentando trabalhar. Ela foi para a sombra, respirou fundo e voltou a trabalhar. Ou seja, os caras estavam observando ela, o Boaz, ele viu ela, agora eles estão passando uma boa impressão de Ruth para Boaz. Amém? Quem está conseguindo entender? Vamos continuar, olha a fama dela boa que ela tinha, continua. 8. Falou então Boaz a Ruth, ele foi chamar ela lá. Ouça com atenção, minha filha, chamou ela de minha filha. Não vá respigar em outro campo. Não se afaste daqui. Fica na companhia das minhas servas, trabalha junto aí com as minhas servas, observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles, porque eu já ordenei aos meus empregados, aos rapazes, que não te incomodem quando tiver sede. Então que te incomode, não te incomode. E quando você tiver sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxerem, para saciar a sede dos trabalhadores. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou:
porque eu encontrei graça, favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, que sou apenas uma estrangeira em tuas terras. Ela foi humilde, né? Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste pela tua sogra, desde que o teu marido morreu, que era parente dele, mas ela nem sabia, ele também não falou nada. E como deixaste pai, mãe, a tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que você nem conhecia bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e seja ricamente recompensada por Deus, o Deus de Israel, sob cuja as asas de proteção vieste buscar refúgio. Dá uma pausa por aqui. Olha que interessante. Então Boaz pergunta: quem é essa mulher? Aí eles começam a falar sobre tudo que ela fez para Noemi, sobre ele ser trabalhando. Aí ele dá ordem aos empregados para que ninguém mexa com ela, porque ela era viúva e estrangeira. Ou seja, ela estava correndo risco enquanto trabalhava nos campos de algum homem querer molestar, importunar ela, e ela não teria para onde recorrer. Ela não era ainda uma cidadã de Israel, igual se você vai ilegalmente para os Estados Unidos, aí consegue um emprego e o patrão, você trabalha e não te paga, vai recorrer para onde? Vou procurar a justiça americana. Não pode, você está lá ilegal. E tem riscos. Naquela época era pior ainda, né? Era mulher, podia ser abusada, né? Aí ele falou: olha, eu já ordenei para os meus empregados não mexer com você. E mais coisas que ele ordenou que não falou para ela, para deixarem cair bastante comida. Só que ele não falou nada, a gente vai ler. Deixa cair bastante coisa para a mulher ficar bem, pegar bastante, comer bem e tudo mais. Mas ele não falou. Mas falei para eles não te importunar. E quando você tiver sede, você vem pedir água, que é a mesma água que eles bebem, que você vai beber também. Você, os meus empregados, mesma água, você pode beber e não trabalhe em outro campo. Eu quero que você trabalhe aqui no meu campo. Trabalhe somente aqui, para poder ficar guardada, protegida e tudo mais. Aí ela humildemente, ela vai lá e fala: por que eu achei tanta graça aos teus olhos, sendo eu moabita, estrangeira? O senhor não tem nenhuma obrigação de me ajudar? Está me ajudando por quê? Está sendo tão bom comigo por quê? Aí ele fala: porque eu ouvi tudo que você fez de bom para sua sogra, né, e tudo mais. Eu ouvi a sua fama, ou seja, eu estou te ajudando por causa da sua boa fama, por causa da sua boa reputação. Fala comigo assim: boa fama abre portas. Anote isso aí. Eu falo isso há muito tempo. O bom nome abre portas, a má fama, o mau nome fecha as portas. As pessoas hoje, elas trabalham para ganhar alguma coisa e não se importam com a sua reputação. Aí ela consegue um emprego no lugar, é mandada embora por causa da má fama, a reputação, e às vezes surge uma oportunidade para chamar ela, mas quem conhece ela fala: esse eu não chamo não. É assim ou não é? É aquela velha história, pode falar assim ou não? É aquela velha história. Enquanto tem aquele pedreiro que está sempre disponível e ninguém chama, é o mais barato e ninguém chama, tem aquele pedreiro que não cobra mais barato, é às vezes mais caro, é difícil ele estar disponível, e você chama ele, espera 1 mês, 2, 3 meses, mas porque o cara tem uma boa fama. É assim ou não é? Todo trabalho é assim.
Aí vai ter o pintor que está sempre disponível e o pintor que nunca está disponível. Tem que esperar ele conseguir vaga daqui a um tempo. Toda profissão é assim. Quem já conseguiu construir relevância, reputação, bom nome, ela pode cobrar mais caro, a pessoa paga mais caro e espera por ela. Aquele que sujou o seu nome, só chama ela quem não conhece ele. Porque quem conhece, não chama. Quem chamou e a pessoa fez um péssimo trabalho, não te chamo de novo, e ainda faço questão de falar, chamo fulano não. Fulano enrola, fulano é lambão, faz besteira, não sei. É assim ou não é, pessoal? É desse jeito. As portas vão se abrir, falou, porque eu ouvi a tua boa fama. Toda a tua lealdade, a tua bondade, tá trabalhando desde cedo, não parou, tá suando aí, ajudou a sogra e buscou a Deus, eu não sei o quê. Por isso que eu tô te abençoando. Não é por nada não, você tá merecendo, você plantou e agora tá colhendo. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso? Esse é o princípio. Trabalhe, mas trabalhe para construir uma boa reputação, uma boa fama. Vai dar valor ao seu trabalho e a preferência até é você. Amém? Volte e meia, eu preciso de um pedreiro, de alguma coisa para fazer, ou na igreja toda hora, né? Toda igreja precisa. E às vezes em casa. Mas aquela coisa, a maioria que eu já chamei, não chamo de novo. Como é que pode? Ah, você não conhece os pedreiros? Só que a maioria que eu chamei, eu não chamei a segunda vez. Conheço pintor, mas chamei a primeira e não chamo a segunda. Ah, por que não? Porque fez besteira na primeira. Amém? Aí as portas fecham. Aí ele, fulano, conhece um pedreiro, um pintor? Conheço. E passo contato? Não, aquele ali não. Aquele ali faz um monte de besteira. Vai faltar. Eu tinha uma vez que aconteceu na igreja, infelizmente, era um vício que ele tinha. Ele tinha vício de jogos. A irmã conheceu ele e falou, pastor, ele é um ótimo pedreiro. Só que ela não sabia que estava viciada agora. Aí ele chegou lá, olhou, falou direitinho tudo que a gente já tinha pesquisado para saber. Só que chegava, tipo assim, meio-dia, ele pedia pagar a diária dele logo, diante do Espírito Santo. Quando a gente pagava, meio-dia e 1, ele sumia. Ele ia jogar. Ele era viciado em jogo. Jogos de aposta, alguma coisa assim do tipo, devia ser, né? Não era nem craque, nem maconha, nada disso não. Aí quando você paga, ele pedia porque ele estava querendo jogar. Aí quando você pagava, ele desaparecia. Aí daqui a pouco, cadê o fulano? Não é assim, mas não foi, Vanessa? Cadê o fulano? Sumiu. No dia seguinte de manhã ele aparecia. Não, eu passei mal, dor de barriga, tive que sair, acabei, perdi a hora, não voltei. Era a desculpa que ele dava. Aí começava. Daqui a pouco, 11 horas, meio-dia, hora de almoço, eu queria almoçar logo. E como me adiantar alguma coisinha, aí uma segunda vez, toma. Sumiu de novo. No outro dia não apareceu. Aí quando foi procurar saber com a esposa, ela falou, ele está viciado em jogos. Era um bom pedreiro, fazia um bom trabalho, se entrou em vícios, a família entrou em dificuldade, se envolveu com bandido, com agiota, essas coisas, que era a comunidade, na Vila do Pinheiro, quando falou, lá na Vila do Pinheiro que isso aconteceu, né? O cara desgraçou a vida dele e sujou o nome dele. Chamo de novo? Não. Recomendo? Não. Aí a porta fecha. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? A vida é desse jeito. E quando tem alguns reclamando, tem outros só aproveitando. Mas é você que construiu a tua reputação. Amém? Trabalha para isso, para construir um bom nome. Sempre tem um Boaz de olho. Sempre tem um Boaz que uma hora, quando chegar até a tua fama até ele vai promover você. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho um cliente que é dono de uma rede de
Como é que chama? Vende colchão, sofá, essas coisas assim, né? Varejo sobre isso aí, essa área aí. Aí ele vai abrir uma outra loja, sei lá onde que ele abriu, ele falou o nome do lugar, não lembro agora. Aí ele começou a falar comigo e perguntou. Acho que ele queria que eu trabalhasse para ele, acho. Eu fingi que não entendi nada, né? Mas ele começou a falar, precisando de um cara que seja assim, assado. Começou a falar. Para poder cuidar dessa loja, tudo mais. Mas tinha que ter aquelas qualidades, aquela fama. Cheguei e falei, irmão, se eu conhecesse, tava trabalhando para mim já. Eu falei, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Ele falou, irmão, não consigo achar alguém que quer trabalhar. As pessoas são muito preguiçosas. Não faz, não sei. Começou a falar, já botei um, tirei, botei, eu não consigo. Falei, o meu problema é o mesmo. Há anos atrás tentei botar um, botei outra, depois botei outro. As vendas caíam, não atendia, o povo me chamava no meu particular, que tá mandando recado e ninguém responde, e não sei o que, lá. Todos os 3 que eu chamei não ficaram um mês trabalhando comigo. No mesmo mês demiti, falei, não dá não. Paguei o total, mesmo que não trabalhou o mês todo, toma. E só não falei, mas tinha que falar, some da minha vida. Não dá. Estou te pagando só para isso. Eu faço tudo, faço melhor que você fazendo uma coisa. Não dá. Amém? Infelizmente. Igrejas que eu passei, posso falar assim ou não? Hoje eu não procuro mais ninguém não, hoje eu já desisti. Igrejas que eu passei, eu fiquei observando até jovens, tudo lascado financeiramente, para chamar. Trabalha para mim, eu te dou um salário. Só que eu observava o jovem preguiçoso, preguiçosa, sem compromisso. Chamei para trabalhar? Não chamei. Eles nunca souberam disso. Eu era um Boaz, estava observando, depois chamava. Chamei ninguém. Por quê? Eu observando, não dá para chamar. Estou falando de empresa. Uma coisa é a igreja. Empresa da onde eu pago aonde eu pago as minhas contas, aonde eu providencio para minha família. Tem esse negócio de ser irmão em Cristo, não. Outro dá resultado, não dá. Ah, mas é um irmão em Cristo, é preguiçoso, tem que ir embora, acabou. Ah, não tem compromisso, não vai dar, acabou. Não tem amizade. O negócio é sério. Amém, pessoal? Então, procure trabalhar para construir uma boa fama, uma boa reputação. Uma hora, a tua fama, ela chega até o Boaz. Aquele que tem poder de promover você. Você nem imaginava, nem sabia que era o Boaz. Você nem sabia, não sabia de nada. Mas uma hora a porta abre. Amém? Aqui a gente lê, parece que a Ruth acabou de chegar em Israel, até tem um tempo que ela está trabalhando. Já tem um tempo que ela está ralando, construindo a boa fama dela. Não foi no mesmo dia que tudo aconteceu. Mas uma hora, Deus derramou a graça, ela foi parar no campo certo. Na hora que o Boaz chega, ela já construiu a fama, o bom nome, o cara observa e o cara vai lá e abençoa ela. Diga a glória a Deus. Quem entendeu isso aqui? Entendeu mesmo? Então, para quem quer subir mais ainda, primeiro tem que subir a tua fama, o teu bom nome. E para isso tem que ter integridade, tem que ter esforço, competência naquilo que você faz. Amém? Por aí vai. Podia dar vários exemplos, mas a voz não permite também. Vamos continuar. Buscar refúgio. 13. Então, Ruth responde para Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor? Tua atitude gentil e as tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma das tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão e tempera o teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados.
Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. A Bíblia fala sobre isso, né? Nunca coma tudo. Quando estiver na frente de alguém importante, uma autoridade, ela fala, nunca exagere comendo. Tem que ter postura, comer aquilo dentro do normal, até porque as pessoas, o líder, né, que chegou lá por capacidade, ele observa suas virtudes. Até mesmo, por exemplo, tem domínio próprio ou não tem. Porque para governar alguma empresa, tem que primeiro saber governar a si mesmo. Por isso que a Bíblia fala, sobrou. A Bíblia faz questão de falar, sobrou. Ela se governou. Eu estou aqui trabalhando, estou cheio de fome, vou comer. Mas não vou comer tudo não, vou deixar um pouquinho, né? Eu não vou passar vergonha, né? Enfim, sobrou, vai. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho, acabou, voltou a trabalhar, de coletar espigas, Boaz, ele ordenou aos empregados, dizendo, ó, deixa respigar também entre os feixes, e não a repreendais. O cara era justo e generoso. Ao contrário, quando ela estiver colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam, a fim de que ela possa recolher e não a censure, não repreenda. Deixa cair de propósito. Joga uma aqui, outra ali, para ela poder pegar bastante. E assim Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol, depois bateu, debulhou os grãos das espigas que havia juntado, cerca de uma efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda aquela cevada que havia conseguido e voltou para o povoado. E a sua sogra observou o tanto que ela tinha recolhido. Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara no almoço, levou para ela almoço também. E então Noemi, quando Noemi viu tanto que ela conseguiu, mas conseguiu muito, a Noemi observou e questionou, onde respigaste hoje? Onde você foi? Para onde? Você trabalhou onde? Onde trabalhaste? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar para Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado quê? Boaz. Ao que Noemi respondeu, que Deus, o Eterno, abençoe Boaz, porque ele é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia, tanto para com os vivos, quer dizer, Noemi e Ruth, como para os mortos, o irmão dela que já morreu, a memória dele, né? Irmão dele que já morreu, os mortos. E acrescentou, esse homem, ele é nosso parente próximo. Ele é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Ruth, a moabita, continuou, pois ele pessoalmente me disse, fica com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é bom, minha filha, que esteja na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correria perigo de ser o quê? Molestada. Sendo assim, Ruth permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo. E continuou morando com a sua sogra. Acaba aí o capítulo? Acaba aqui, né? Até aqui tá bom. Terminando a pregação, deixa eu ver um pouquinho mais de água. Então, explicando a história para você, né?
Aí a Ruth volta, trabalha o dia inteiro, almoça com Boaz, volta para depois trabalhar, mas volta para casa. A Noemi, quando vê aquela quantidade que ela havia pego, né, 25 quilos, falou, é muita coisa. Ela falou, onde é que você foi? Trabalhou na terra. Terra de quem? Que Deus abençoe o dono dessa terra, porque tu colheu muita coisa. É muita coisa. Imagina a Ruth carregando 25 quilos. Né? Eu não dou conta de carregar a Lídia por muito tempo. Chega nem a 10 quilos a Lídia, né? 7 e pouquinho, né? 10 quilos, já não aguenta a Lídia, mas imagina 25 quilos carregando, trabalhando o dia inteiro e carregando. A mulher é esforçada, né? Aí ela falou, olha, eu trabalhei num campo de um homem chamado Boaz. Quando falou, aí a Noemi lembrou, Boaz é um irmão do meu falecido marido, Elimeleque. Ruth, ele pode ser um resgatador seu. Você pode acabar casando com ele, resgatando, tudo mais, resgatador. Aí a Ruth fala, olha, ele foi muito bom, ele fez isso comigo, me tratou muito bem, deixou eu trabalhar, falou para eu trabalhar só aqui. Aí ela fala, que Deus abençoe o Boaz, um cara que continua justo, generoso, pensando nos vivos, na memória do irmão dele que já faleceu, por aí vai, Deus abençoe. Aí a Ruth vai continuar trabalhando por mais um tempo, sem mais nada acontecer. Somente trabalhando e o cara deixando lá ela colher bastante coisa. Aí são duas coisas, né? Você pode pensar, falando de vida financeira, ela colheu 25 quilos, aonde eu posso, aí amanhã eu não trabalho, espero acabar, fico uma semana sem trabalhar, só comendo, fazendo a produção aí com a matéria-prima que eu catei, a gente come, semana que vem eu volto a trabalhar. Ou seja, é a mentalidade sobrevivência. Quem entendeu? Eu não recomendo ninguém ter essa cabeça. É terrível. É a mentalidade sobrevivente. Eu trabalhei, peguei muito, já tem para amanhã, tem para a semana toda. Então eu vou ficar a semana toda em casa, comendo e descansando. Acabou, amanhã eu volto a trabalhar. Ou seja, eu só estou pensando em pagar conta. Sobreviver. Não faça isso. Isso é terrível. Eu trabalhei, a outra mentalidade, a mentalidade empreendedora. Eu trabalhei, peguei 25 quilos. Para a semana, eu e Noemi vamos precisar de 5 quilos. E esses 20 a gente não precisa. Com esses 20, eu não sei, vou fazer um suco, vou fazer um bolo, vou fazer um pão, uma massa e vou vender. Já tem 5 para passar a semana e 20, se eu vender os 20 cru, eu ganho X. Se com os 20 eu fizer bolo, fizer massa, fizer pão, em vez de ganhar X, dá para ganhar 10X. 10 vezes mais. Então eu vou fazer e vou vender. Essa é a cabeça que todo mundo tinha que ter. Amém? Porque assim eu vou enriquecendo, melhorando a minha qualidade de vida. Até chegar uma hora aonde agora eu posso tirar uns dias para não trabalhar e desfrutar do meu trabalho. Quem entendeu o que eu falei? É assim que funciona. Olha que interessante. A palhaçada mais funciona. Viajando essa semana, né? Aí a gente vai no restaurante, aí tá lá o cardápio. O cardápio é o quê? É macarrão. Se você escrever macarrão, vai estar lá, R$ 9,90. Se você escrever fettuccine, é macarrão. Aí tu bota R$ 49. Se escrever fettuccine com molho especial da casa, mentira, do mercado. Aí já vira R$ 90 o macarrão. Quem entendeu? Entendeu? Se eu falar que o almoço hoje é macarrão, é R$ 9 o almoço. Se eu falar fettuccine, aí eu já boto R$ 49.
Se eu falar fettuccine com molho especial da casa, aí é o mesmo macarrão, mas o preço fica mais caro. Se eu botar o nome pizzaria, é um valor. Se eu botar pizzeria, que é italiano, aí fica mais caro. É a mesma pizza, se bobear até é ruim o gosto, mas vende mais caro. Você faz uma coisinha ou outra, valoriza. Eu aprendi essas coisas assistindo uma série chamada O Sócio. Para quem tem um negócio, quer empreender, assiste essa série. É uma série americana, não é brasileira não. É americana, chamada O Sócio. Eu lembro, eu até fui no parque esses dias, né? Essa série que eu lembrei do parque, lá na Disney. Eu não fui na Disney ainda, mas quem sabe um dia. Mas lá era Disney. Tinha uma mulher que vendia pipoca num saco, porque ele contabiliza a quantidade de pipoca. E a mesma pipoca no balde. Só que realmente no balde parecia que era muito mais pipoca. E no saco vendia por $4, no balde por $15. Mesma quantidade, só que era balde. Aí ele falou, esquece o saco, só vende no balde. É a mesma quantidade, mas por ser um balde enfeitado com a da arte ali, você consegue vender muito mais caro e as pessoas compram. Porque deu uma aparência diferente. Amém, pessoal? Então, tem coisas que é só pensar, aí você gasta 50 centavos a mais, R$1 a mais, mas dá aquele tchan e vende por R$5 a mais, R$10 a mais, vende mais caro. Lógico, com a qualidade do que tem que ter, porque senão vende só uma vez. Sem qualidade, vende uma vez. Com qualidade, vende sempre. Então, a mentalidade é essa. Ou você tem a mente sobrevivente, trabalho, pagar conta, isso é terrível. Pode surgir um imprevisto, você vai estar quebrado, você não tem nada guardado, investido. Isso é péssimo. Ou a mentalidade do José. Trabalha 1/5. A gente junta para, se vier vacas magras, a gente está preparado para isso. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Quem lembra, eu não estava aqui, estava no Piero nessa época, da pandemia. Acho que nem pode falar esse nome já? Gravando? Acho que pode falar, pode não, não. Melhor não falar não, né? Pan, espaço de... Se falar direto, a gravação da rua. Quem lembra dessa época? As pessoas que tinham guardado passaram de boa. As gasta tudo entrou no caos. Foi ou não foi? Teve pessoas que a gente ajudou lá, que ela não tinha um pão para comer naquele dia. Por quê? Gasta tudo. Mentalidade sobrevivente. Jesus não veio para trazer sobrevivência. Ele veio para trazer vida. E vida com abundância. É igual a mesma mensagem que eu dei aqui da mulher do azeite e farinha, que multiplicou por 3 anos. Ou ela come e acaba tudo, ou ela começa a fazer bolo, e vender. E ganha mais. Amém? Depende da cabeça que ela tinha. Deus multiplicou azeite e farinha. Se ela vai comer e acabar, ou vai multiplicar e enriquecer, depende da cabeça dela. Amém? Vou repetir para ficar bem claro. Não tenha uma mentalidade sobrevivente. Tem que ter uma cabeça empreendedora, que quer continuar crescendo. Surgiu um imprevisto, um dia mau, tu está preparado para aquilo ali. Amém, igreja? Quem entendeu? Quem compreendeu? Então, 25 quilos, vou ficar a semana inteira em casa gastando, tudo bem, só não reclama depois. 25 quilos, 5, a gente passa a semana, eu e Noemi, os outros 20, Noemi, eu vou pegar mais amanhã, e você com esses 20, faz pão, faz bolo, faz alguma coisa, e bota para vender. Aí juntas, a gente vai enriquecer e vai comer o melhor desta terra. Diga glória a Deus.
Quando eu comecei o meu negócio há quase 7 anos atrás, eu só investia. Pá, pá, não saía, não comia, nada. Era assim, ó. A fidelidade de Deus, dízimo, oferta, mas gastar nada, nada, nada. Aí eu lembro de uma vez, na época da estamparia, a Vanessa falou assim pra mim, eu não tô vendo, algo assim do tipo, eu não tô vendo, tipo assim, o resultado do nosso aí trabalha tanto e não tem nada. Aí eu, não tem nada não. Olha lá, olha quantas camisas em estoque. Olha quanta tinta. Olha quanto não sei o quê. Porque no início eu tinha que comprar na loja. A camisa, sei lá, R$7 na época. Camisa lisa para estampar. A fábrica era 5. Então eu comprava na loja no início, poupava até juntar, porque na loja vende 1. Na fábrica tinha que comprar 500. A fábrica não vende quantidade pequena. Aí eu fui juntando, para depois comprar 500 na fábrica lá em Curitiba. Blumenau. Para lá. Paraná, sei lá, para lá, para lá de lá. Aí quer dizer, comprei 500. R$2 a menos já é R$1.000 de economia. A tinta tem que comprar aqui agora, não tem condição de comprar na fonte. Tem que ser quantidade. Agora não, juntei, compra na fonte. E vai comprando. O papel é aqui no início. Agora não, agora pode comprar lá na fábrica, atacado e economiza. Aí eu consigo preço mais competitivo e eu consigo lucrar mais na venda da camisa. Amém? Agora eu não penso nisso. Eu compro aqui na loja a vida inteira, mais caro, e vou gastando. Aí depois que não tem a disputa, o fulano me ofereceu por tanto. E você? Eu não consigo. Porque você está pensando só em sobreviver. Você não está pensando em crescer. Amém? Hoje, igual agora, tirei uma semana para viajar. No início não tinha isso. Na hora de viajar. Hoje, uma vez na semana, saio para almoçar com a família, fora, em algum lugar. No início, tem nada disso. No início é só plantar com suor e lágrimas, e depois de um tempo vai desfrutando um pouco, conforme for crescendo, até chegar uma hora onde você pode parar. Amém, pessoal? É o meu sonho, parar. E não precisar mais. Mas demora um pouco mais para chegar lá. Mas é a cabeça. Depende da cabeça que você tem. Amém, pessoal? Quem entendeu? Aí, finalizando a mensagem, né? A Ruth, a Noemi fala, olha, o Boaz, ele é um resgatador, ele pode ser alguém que pode casar contigo. E aí pronto, tá feito, cara. O cara é de Deus, é rico, é gente boa, generoso, vai casar com o cara certo, né? Mas até aqui não chega essa parte ainda. Na arte, olha a arte aí, ó. Uma história de redenção é o tema, trabalho, favor, provisão e o quê? Esperança. No capítulo 1, aparece morte e fome. Já percebeu isso? Capítulo 1 só tem morte e fome. Capítulo 2 começa trabalho, a graça de Deus, o favor, vem a provisão e no final do capítulo a esperança aparece mais. A esperança de um resgatador. Amém, igreja? A história vai começar a mudar. No 1 foi só morte e fome. No 2 começa a melhorar depois de um tempo. No 3 vai melhorar de vez. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra no seu coração. Os conselhos que te foi dado, os princípios que te foi dado. Reflita, coloque em prática. Se você começar a correr atrás, tem favor de Deus, tem provisão e vai surgir a esperança de dias melhores. Amém? Guarda o recado do Espírito Santo para o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Vamos levantar para a gente orar agora? Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Perdão por estar rouco ainda. Fiquei sem voz domingo passado, né? Aí a semana não preguei, mas não descansei a voz. E viagem, ar-condicionado, calor, sol, água gelada. Aí tudo desequilibrado. Alimentação, sono. Voltei mais magro. Não, voltei um pouquinho mais pesado. Não tem jeito, é complicado. Mas glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Vamos fazer uma oração a Deus. Poderoso Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada, pelo recado do Teu Espírito Santo ministrado aos nossos corações dessa manhã de hoje. Eu creio e claramente a gente percebe que a palavra é de Deus, não é minha, não é do homem, é palavra de Deus para mim e para toda a igreja e para todos que tiveram a oportunidade de assistir essa gravação agora ou depois, em algum momento. É palavra de Deus para nos dar uma esperança, para entender que ainda que houve morte e fome, ainda existe esperança da graça, da provisão e da esperança. Mas primeiro eu preciso me levantar. Não dá para Deus derramar graça se eu estiver prostrado. Não existe graça e favor sobre os prostrados, os que se entregam. A graça e o favor de Deus é para aquele que se levanta. É para aquele que decide se levantar e correr atrás, mesmo sem direção, mesmo com riscos, mesmo na incerteza se vai dar certo ou não. A graça de Deus é para quem se levanta. Se levanta, meu irmão, minha irmã, seja na área da saúde, na vida financeira, na vida espiritual, família, sentimental, conjugal, não importa qual é a área da sua vida. Você quer favor de Deus, quer provisão, quer esperança, você quer dias melhores. Então se levanta para comer o melhor da terra. Se levanta para, através da graça de Deus e do seu esforço, você começar a desfrutar de uma terra que emana leite e mel. É de Deus para mim, é de Deus para você. Deus tem o melhor para cada um de nós. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu não vim para trazer sobrevivência. Eu vim para trazer vida e vida abundante. Mas tem que expandir a mente, tem que se levantar, tem que correr atrás. E aqueles que plantam com lágrimas voltarão colhendo com alegria. Estamos no tempo de plantar para depois começar a colher. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de escassez, de mentalidade travada, de entendimento errado, de crença errada, demônios que agem na mente para trazer um comodismo com a falta, com a miséria, para se acostumar com dor, com doença, com vida fracassada. Eu repreendo toda a porta do inferno, eu repreendo toda a obra do diabo, em nome de Jesus Cristo. Satanás, você está repreendido, você está amarrado, sai da mente, sai do pensamento, sai da alma, sai do trabalho, sai dos caminhos, vai embora. Eu te repreendo e te expulso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levante suas mãos para o alto. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero e eu vou comer o melhor desta terra. Em nome de Jesus Cristo. Eu concordo com o que você acabou de determinar, de declarar. Está ligado na terra, está ligado nos céus. Que assim como Ruth se levantou e correu atrás, o Senhor te dê força, saúde, toda a capacidade para se levantar e correr atrás. E conforme você vai correndo atrás,
que a graça de Deus te encontre no caminho. Que o favor dos céus te encontre no caminho. Para estar no lugar certo, no campo certo, na lavoura certa, no lugar certo. E você que já se levantou há um tempo, já está na frente, está correndo, está na lavoura, está construindo boa fama, está construindo uma boa reputação, que a tua fama, que a tua boa reputação chegue até Boaz, chegue até aquele que tem poder para abrir portas maiores na sua vida, chegue até aquele que tem poder para trazer promoção para você, para largar a tua tenda, para te abençoar. Em nome de Jesus, não importa qual etapa você esteja, que a graça de Deus seja na tua vida, abrindo portas, endireitando caminhos, multiplicando, fazendo você pegar os seus 25 quilos de cevada, além do que precisa, multiplicar, para empreender, para crescer, para arrebentar e desfrutar do melhor da terra. Isso é uma bênção, transbordar. Que você possa ser, fazer, desfrutar e transbordar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Deixa eu adiantar a segunda parte. Já já eu te dou a bênção final também. Obreiros, por favor, me ajudem passando envelope do dízimo, envelope da oferta, maquininha de cartão. Quem precisar, só levantar a mão, pedir, que a obreira te entrega. Oi? Tá. Glória a Deus. Pessoal de casa também quiser fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo, quando você não é de igreja nenhuma, você pode fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo, fica à vontade. Seja fiel a Deus. Mais alguém precisando do envelope ou da maquininha de cartão? Pode guardar então. Guarda os envelopes, guarda a maquininha. Segura aí nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, seu voto, seu alvo. Aquela oferta de final de mês, aquela oferta da reforma da igreja. Não esqueça de marcar o quadradinho. Trouxe algo, segura nas suas mãos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço uma breve oração para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores, que o devorador seja repreendido e que haja grandes colheitas, grandes retornos multiplicados, que haja o favor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, amém. E graças a Deus. Pode passar? Coloca aí dentro quem trouxe. Boa. Pessoal de casa, não esqueça de curtir, comentar e de compartilhar essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. E não se acomode a apenas assistir. Se você pode, visite ou a nossa igreja
ou uma das nossas igrejas mais próximo do seu endereço, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus. Recadinho final, amanhã